Todo mundo que assiste The Boys pensa a mesma coisa. Se eu tivesse poderes, eu seria o super-herói. Mas a verdade é que a série esconde atrás de tanto sangue e sátira política é muito mais desconfortável. A verdade é que se nós recebêssemos o composto V hoje, não seríamos o herói da história. Provavelmente seríamos o vilão. E o motivo não é a falta de caráter, mas é algo que a teologia já explica há milênios. Em The Boys, a Vulture vende a imagem de deuses modernos, seres impecáveis, altruístas e salvadores. Mas por trás das cortinas, nós vemos totalmente diferente: o puro suco da podridão humana. Narcisismo, vícios e a sede imparável de aceitação e adoração. E por que isso nos choca tanto? Porque nós fomos acostumados com o Superman de Christopher Reeve. Mas The Boys, ele é muito mais realista do que a série da Liga da Justiça e os super-heróis que estamos acostumados. A série, ela trabalha com uma pergunta simples: o que aconteceria se dessemos poder absoluto a seres absolutamente falhos? Existe um conceito na teologia que se chama depravação total. Calma, que isso não significa que todo mundo é tão mal quanto pode ser. Mas a nossa mente, a nossa vontade e os afetos da nossa alma foram corrompidos pelo pecado. O composto V, em The Boys, ele não transforma ninguém em vilão. Ele apenas remove as travas e consequências. Sabe aquele pensamento sombrio que nós temos e não contamos a ninguém? O composto V, ele vai te dar a liberdade de executar e fazer aquilo que você quer, sem medo da polícia e sem medo das consequências e cancelamentos. Em Jeremias 17:9, fala exatamente sobre isso, sobre o coração humano. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A série, ela é exatamente um laboratório desse versículo. O Capitão Pátria, ele não é um monstro vindo do espaço. Ele é exatamente o ápice do ser humano e o seu desejo de ser Deus. Nós queremos ser vistos, amados, adorados e admirados, e muitas vezes temidos. Quando ele diz, eu faço o que eu quiser, ele apenas está verbalizando o que o nosso ego grita todos os dias. A tensão em The Boys não está no fato das lutas físicas que acontecem. Eu te disse tudo que eu sei. Cara, por favor, deixa. Eu sei que contou. Mas isso não muda o que você é. O fato de Billy Bruto, que era para ser o mocinho, está se tornando aquilo que ele mais odeia. E por quê? Porque o fato da gente odiar o pecado do próximo, sem reconhecer o seu próprio pecado, te torna um monstro. A Bíblia nos ensina que o ser humano precisa de limitações, de limites. Não porque somos deuses em treinamentos, mas porque somos pecadores em negação. Em The Boys não existe uma bússola moral além do eu. E onde o eu reina, o mundo vira um matadouro. A única solução para The Boys não é matar os supers, é reconhecer que o problema não está no sangue azul, mas no coração humano. Precisamos de algo ou de alguém que não mude só os nossos poderes, mas que mude o nosso ser e o nosso coração. Podemos não voar, não ter visão de calor, mas nós temos o nosso próprio composto V. Pode ser um cargo na empresa, de chefia, pode ser o dinheiro, pode ser até o anonimato na internet. E como você usa esse poder quando ninguém está vendo? Se a sua bondade só depende do medo de ser pego, você já é um vilão em potencial. A verdadeira liberdade não é fazer o que quer, mas ter o poder de fazer o que é certo, mesmo quando seu coração pede o contrário. Isso só acontece quando somos confrontados pela santidade de Deus, que ao invés de usar os seus poderes para ser servido, ele escolheu servir. No final das contas, The Boys, ele é um aviso
de um espelho quebrado que mostra a nossa própria face. Não olhe para o Capitão Pátria com desprezo, mas olhe com temor, sabendo que sem a graça de Deus, o caminho entre nós e ele é muito mais curto do que imaginamos. A pergunta que devemos fazer não é o que faríamos com os nossos poderes se ganhássemos poderes. A pergunta é quem governa o meu coração. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, cogite se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar. E esperamos você na próxima. Valeu!